Louvado seja Deus, a paz do Senhor, irmãos. Gostaria nesse momento de refletir um pouco com os irmãos sobre a Páscoa e gostaria de utilizar o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, que diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Queridos, nesse período de Páscoa, a gente sempre se pergunta se as pessoas realmente entendem o sentido da Páscoa, né? A palavra Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima. E alguns eruditos ainda insistem que, conforme Êxodo capítulo 12, a palavra significa poupar. Por quê? Porque, segundo Êxodo capítulo 12, a Páscoa dá uma ideia de um livramento, de Deus literalmente mandar o anjo destruidor passar por cima da casa dos israelitas que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Então Deus poupou aqueles que tinham a marca do sangue, né, em suas casas. Agora, o interessante é que o Cordeiro imolado para o propósito do livramento, ao mesmo tempo, poupava uns e feria de morte a casa daqueles que não tinham a marca do sangue aspergido nos umbrais das suas portas. E assim Deus poupou os israelitas, mas matou todos os primogênitos do Egito. Mas eu não quero falar da Páscoa judaica, eu quero falar da Páscoa cristã. A Páscoa cristã, em Cristo, é uma nova Páscoa, irmãos. Em Cristo, a Páscoa, ela é um memorial. Embora a Páscoa judaica também seja um memorial, mas em Cristo, a Páscoa judaica é representada pelo memorial da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. E em Cristo, embora muitas coisas que eu vou dizer da Páscoa cristã, de forma tipológica, também se refira à Páscoa judaica, mas eu quero falar da Páscoa cristã. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. No caso de nós cristãos, é a passagem da morte para a vida eterna. A partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O sacrifício de um animal na Páscoa muito nos ensina da doutrina básica da salvação. Por quê? Porque é necessário que o pecado seja pago por derramamento de sangue, por a morte de alguém, conforme Hebreus, vou dar uma olhadinha aqui, Hebreus capítulo 9, verso 22, diz assim, Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, a morte do sacrifício do Cordeiro na Páscoa tipificava, simbolizava, apontava para o sacrifício vicário e expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário que haja derramamento de sangue, segundo a lei, que haja morte para que haja perdão dos pecados. Então Jesus, ele morre em nosso lugar para que nós recebêssemos o perdão de Deus. Vale destacar, meus queridos irmãos, que não serve qualquer animal para o sacrifício da Páscoa. Segundo Êxodo capítulo 12, verso 5, o animal tinha que ser macho de 1 ano, né? E puro, tinha que ser um animal puro. Então, o que isso significa para
a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podia ser qualquer animal, tinha que ser um cordeiro. Conforme Êxodo capítulo 12, versículo de número 5. Tinha que ser um cordeiro. É por isso que João, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 29, quando vê Jesus, ele vai dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha que ser um cordeiro. Além de ser esse cordeiro, também apontava para a entrega voluntária do Senhor Jesus Cristo por nós. O cordeiro é um animal dócil. Quando ele é levado ao matador, ele não tem nenhuma reação. É por isso que Isaías diz que, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Então não é qualquer animal, é o cordeiro. Outro animal são invenções das religiões, da mentalidade humana, mas Deus exigiu o cordeiro. A idade do animal tinha que ser 1 ano, conforme Êxodo 12, 5. 1 ano de idade, que simbolizava a pureza, né? Jesus, o autor aos Hebreus diz que Jesus é semelhante a todos nós, mas sem pecado, mostrando a pureza do Senhor. O sexo do animal tinha que ser um animal macho, não podia ser a fêmea do animal, porque Adão, que é o homem, foi o representante federal da humanidade. E Jesus, como segundo Adão, ele é o representante desta segunda, digamos assim, desta segunda humanidade, que é a igreja, os eleitos de Deus, os filhos de Deus. Mas não somente o tipo do animal, a idade, o sexo do animal, mas a forma que o animal era oferecida. A maneira da comemoração da Páscoa tinha que ser de acordo com as determinações de Deus. A Páscoa judaica de Êxodo, lá do Antigo Testamento, tinha que ser realizada dentro de uma estrutura que Deus estabeleceu para eles. Tinha que ser cajado na mão, calçado nos pés, comido às pressas, tinha que ser o cordeiro, tinha que ter ervas amargas. Para nós não. Nós não precisamos comemorar isso. A Páscoa judaica simboliza a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. A nossa Páscoa é superior. A nossa Páscoa, ela simboliza a nossa libertação do cativeiro do pecado. Isso é importante dizer. Olha que coisa interessante. No versículo 5 de 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Algumas Bíblias vai trazer imolado. Olha que coisa interessante, irmãos. A nossa Páscoa, ela foi realizada uma única vez e de uma vez por todas. A palavra aí, sacrificado e imolado, em grego, o verbo está num tempo, o verbo imolado ou sacrificado está em um tempo verbal que encara esse acontecimento como uma coisa feita de uma vez por todas. Isso é interessante a gente observar isso. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria mostrar para os irmãos as 4 verdades sobre a Páscoa. Primeiro, qual o símbolo da Páscoa? É o coelho? É o cordeiro? Qual é o animal que simboliza a Páscoa? Hoje em dia é um coelho. Mas, de acordo com a recomendação bíblica, é o cordeiro. Né? O cordeiro é o símbolo da Páscoa. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Segunda verdade sobre a Páscoa é qual é o sinal da Páscoa. O sinal da Páscoa hoje é totalmente desprovido de sentidos teológicos e espirituais. O sinal da Páscoa hoje é chocolate, é isso, é aquilo, essas bobagens, irmãos. Que não é errado a gente comer essas coisas.
Mas diz que isso não é o sinal da Páscoa, não. O sinal da Páscoa é o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, conforme Êxodo, eu só quero dizer Hebreus, por causa do capítulo 9. Conforme Êxodo, capítulo 12. Para nós, o sinal da Páscoa também é o sangue do Cordeiro. 1 João, capítulo 1, versículo 7, o autor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Na Páscoa judaica, quem tinha o sangue nas portas, o anjo passava sobre. Para nós, quem tem o sangue de Jesus, quem é lavado, remido pelo sangue de Jesus, também a morte, no sentido condenatório, não chega até nós. Terceiro, qual é o propósito da Páscoa? Nos dois casos, é a libertação. A celebração da Páscoa libertou o povo judeu do cativeiro do Egito. Para nós, também há uma libertação muito mais significativa. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a quarta e última verdade sobre a Páscoa é que ela traz uma mensagem de vida ou de morte. Morte para aqueles que não tinham o sinal, o sangue, em suas portas. Vida para aqueles que tinham o sangue, o sinal, nos umbrais de sua porta. Hoje também não é diferente. Dentro do antítipo da Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo. O tipo é a Páscoa judaica. O antítipo é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele é o cumprimento daquilo que a Páscoa simbolizava, apontava que era para ele. Olha o que é que diz Romanos, deixa eu abrir aqui a Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa. A paz com Deus, o relacionamento com Deus, uma vida íntima com Deus, depende de nós sermos reconciliados por esse Cordeiro que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, certamente Cristo cumpriu, ou é o cumprimento, de tudo o que a Páscoa pressagiou, inclusive da purificação do pecado, da libertação da escravidão e da morte. Então, nós temos que limpar todo o fermento. O fermento aí simboliza o pecado de nossas vidas e viver uma Páscoa maravilhosa na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Ele morreu por nós. E essa morte tem como resultado a nossa libertação, a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa paz com Deus. São muitas as benesses da morte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, sobre as suas ovelhas. Então, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam refletir um pouco nisso e que nós possamos comemorar uma Páscoa com alegria. Afinal de contas, graças a Deus que Jesus foi sacrificado em nosso lugar. Graças a Deus que Ele morreu, mas também ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.